Olá, estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, Fausto Pinato, do PP de São Paulo. Ele é ainda presidente de 3 frentes parlamentares, à frente dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e ainda à frente Brasil-China e à frente da indústria de bebidas. Deputado, por falar em BRICS, nós tivemos na semana retrasada a reunião dos BRICS aqui em Brasília, a reunião de cúpula dos BRICS. E saiu de lá a definição sobre o Banco de Desenvolvimento, o New Development Bank, que vai ter a sede na China e também escritórios, né, nos países que compõem os BRICS. Como é que está isso aqui no Brasil? Já foi aprovado nas comissões? O que precisa para esse banco se tornar uma realidade? Olha, há 15 dias foi aprovado na CFT, né? CFT, Comissão de Finança e Tributação, né? Foi aprovado na CCJ e nós temos um compromisso. Comissão de Constituição e Justiça. E nós temos um compromisso, tanto do presidente Rodrigo Maia e do Davi Alcolumbre, de aprovar isso o mais rápido possível, essa autorização. Tem que aprovar no plenário da Câmara e depois no Senado, também passando pelas comissões do Senado. Exatamente. O senhor acha que dá tempo esse ano ainda, não, ou vai ser difícil? Se tivesse pautado, né? Eu tinha falado até com o líder da maioria, o Aguinaldo, eu tinha falado com o presidente Rodrigo ia pautar, né? Mas eu acho isso de suma importância. Aliás, eu acho que deveria ter feito isso, não é só do Congresso, mas também do governo, né? Sabendo que, de certa forma, ia ter a cúpula e tal. Eu tentei ajudar, mas a gente é um só, a gente não pauta, a gente tenta. Eu tenho que agradecer até os 2 presidentes da comissão nesse sentido, mas eu acho que isso, quanto mais rápido, melhor, né? Até porque nós temos interesse. Que tipo de projeto exatamente esse Banco dos BRICS iria movimentar, iria financiar? Olha, está tendo discussão, né? Eu tive na sede em Xangai, eu tive com o presidente da República, Jair Bolsonaro, lá em Pequim. Você foi na comitiva, né, do presidente? Fui na comitiva, né? Foi uma viagem muito bem sucedida, na minha opinião. O presidente Bolsonaro foi muito bem, estava preparado nesse sentido. E quais os projetos que o banco financiaria? Vai de todos os projetos, desde infraestrutura, né? Bons projetos, saneamento básico, tudo aquilo que nós precisamos, né? Principalmente os estados aí mais necessitados nesse sentido. Nós precisamos ter bons projetos. O que nós precisamos, na verdade, é canalizar isso, orientar, né? Talvez o governo federal chamar essa responsabilidade junto com os governos de estados, grandes municípios, né? Fazer uma triagem daquelas demandas que são mais necessárias e urgentes e poder levar, porque, na verdade, a presidência do banco, a partir do ano que vem, vai ser do Brasil, né? Então, nós temos aí, acho que uma avenida aberta para levar bons projetos que possam, de certa forma, com a dificuldade hoje de recurso público, né? E o Brasil tem aí oportunidades únicas, né, de exploração, de próprias obras de infraestrutura que são lucrativas. O que cabe nós é nós nos organizar, fazer isso virar realidade e levar bons projetos de ferrovia, de infraestrutura, da própria agronegócio, etc. Agora, etc. na China, quem fez um golaço foi a ministra Tereza Cristina, né, com a questão da carne. Como é que foi isso, o senhor que estava lá? Como? Assim você fala? Ela conseguiu liberar a carne brasileira para exportação para a China, pelo menos essa foi a informação que o senhor... Não, na verdade, já conseguiu aumentar o número de plantas, exatamente, né? Isso foi muito bom o trabalho, para a Arábia Saudita, né? Até está subindo o preço da carne. Subiu não, estourou. Mas eu acho que agora, cacetou, tem muito pessoal, agora vai confinar mais gado e tal, com certeza mais cedo ou mais tarde. O mercado é assim, ele se regula. Mas, por outro lado, é importante que quando a gente está exportando, está se abrindo novas plantas que estavam, de certa forma, com 200 funcionários, vão para 600, que é uma coisa que o país precisa. Gerando imposto e girando a economia, né? Eu acho que isso foi um grande golaço. Aliás, com todo respeito às pastas, tem muitas pastas fazendo grande trabalho, mas eu acho que a agricultura, nesse primeiro ano do governo Bolsonaro, foi a grande locomotiva do governo. Está se dizendo também que o Brasil pode aproveitar essa questão da febre suína, da gripe suína, na China, para aumentar a sua exportação de carne suína para lá. Como é que vai ser isso? Olha, já tem bastante, acho que, se não me engano, acho que Santa Catarina já está correndo algumas plantas aí nesse sentido, né? O Ministério da Agricultura abriu,
né? Todos eles têm que fazer um cadastramento, passar por um processo seletivo, aí vem um pessoal da China, olha toda essa criteriosa. Eu acho que uma pauta que a ministra Tereza Cristina, que foi muito boa, ela chegou a suspender um período justamente para voltar a ter aquela credibilidade, né? Eu acho que nós abrimos muito o mercado da China, vai avançar muito mais, já está abrindo da Arábia Saudita vários habilitados, mas o que me animou muito foi a conversa do presidente Bolsonaro com o presidente Putin, né? Na questão de também melhorar as exportações. Nós já vendemos muita carne também para a Rússia, né? De certa forma, melhorar essas exportações. Alargou bem o mercado. Olha, o deputado Fausto Pinato, ele, por ser o representante dos BRICS, né, o presidente do grupo parlamentar dos BRICS, ele teve ali um papel muito importante nesta definição do governo do presidente Jair Bolsonaro ali de negócios com a China e com os Estados Unidos. Houve um momento que a aproximação com o presidente Donald Trump, que não era nem com os Estados Unidos, é mais com o presidente, chegou a ameaçar, né, a nossa pauta com a China, que é muito maior. Mas graças a Deus isso foi ultrapassado, né? Eu queria agradecer a todos os membros Como é que foi? Como é que o senhor chamou a atenção do governo para isso? Não, eu simplesmente não é que chamou a atenção, né? Eu sou uma pessoa que torço para o governo Bolsonaro, sou parceiro do governo do Brasil, né? Mas eu cheguei percebendo que em um determinado momento é muito importante a aproximação com os Estados Unidos. Ficamos distantes, é uma grande potência, está na América. É muito importante esse sentido, né? Mas tivemos algumas coisas que eu acho que começou assim, com muita ideologia. Por exemplo? Né? Por exemplo, eu acho que um país igual ao Brasil, até pela sua cultura, que é formado por italiano, espanhol, japoneses, bom, aqui é um tijolinho de cada um, né? Aqui é um lugar onde judeu e árabe estudam na mesma escola. Não é isso? Não? É verdade. Eu aplaudo o governo quando corta a relação com Cuba, mas não com o povo cubano, com Venezuela, que de certa forma levaram dinheiro nosso benefício, aí tudo bem. Mas nós não temos que entrar em guerra, né? Nós estávamos querendo aprovar a Previdência, querendo arrumar recursos de investimento. Aí o senhor viu que essa aproximação com os Não é Estados que eu vi. Unidos... Na verdade é simples, é uma coisa primária, né? Você tem um país, você tem um mercado externo, por exemplo, você está aqui na tua rede de TV. Você vai ficar perguntando a religião ou a ideologia do cara se ele é um patrocinador da tua TV? Não, está mantendo sua TV em pé, seu canal de notícia em pé. Mesma coisa o Brasil. Mas se nós temos uma China, que é uma realidade, que já compra, já faz, já tem investimentos plausíveis, vamos trabalhar com os Estados Unidos. Não é por causa disso que nós temos que cortar a relação. A questão de árabe e judeu, nem Jesus Cristo em vida resolveu isso. Agora o pessoal tenta pegar aí, eu sou evangélico, mas de certa forma jogar uma celeuma aí, sou contra, acho que tem que ter pacificação, né? Acho o Israel um país maravilhoso. Agora, nós vamos se meter nisso? Eu pergunto, o que nós vamos ganhar com isso? E a hora que você pega a balança comercial, justamente, dois países que, de certa forma, dão mais lucro, né? E nós estamos indo de contramão, mas graças a Deus acordaram nisso. O senhor acha que o presidente Bolsonaro já entendeu que é esse preciso assunto, deixar essa ideologia de lado e ser mais pragmático nessa relação comercial? Eu não tenho dúvida disso, tá? Eu estive na China com o presidente Temer e com o presidente Jair Bolsonaro, tá? Eu acompanhei algumas viagens do presidente Bolsonaro televisivas, né, em outros lugares, tal. Tive com ele em Tóquio e tal. Eu posso dizer que o presidente Bolsonaro me surpreendeu muito na chegada da China. Eu acho que ele se preparou muito. A gente percebe que ele foi até elogiado pelo próprio primeiro-ministro e tal, conhecendo, relevando algumas coisas. Isso foi totalmente superado, né? No próprio BRICS, surpreendeu pela maneira tranquila de condução, né? Foi verdadeiro um estadista. A gente ficou preocupado porque fica aquela tensão, mas isso está totalmente superado. Eu acho que ele fez um golaço quando ele abriu a questão dos vistos para os chineses, quer dizer, a China também, quando ele estava com aquele problema com a Amazônia lá do presidente francês, foi a primeira embaixada que soltou uma nota. Então, quer dizer, teve um... E outra coisa, gente, esquece, seja o presidente quem for do Brasil, seja o presidente qual for da China, seja qual regime. São países que, apesar da distância, das diferenças culturais, eles são totalmente dependentes um do outro. Não é que a gente depende da China, a China depende da gente também, porque elas têm 1 bilhão e 400 milhões e não tem uma agricultura como a nossa, né? Pelo contrário, nós estamos aí de cara, começou a habilitar um monte de planta e tal, e se a gente fizer, quanto mais a gente fizer, seja da carne, na soja, né? Agora precisamos, de certa forma, o que confundiram muito no meu começo é que, por exemplo, se você tem uma barraca que você vende só limão,
o cara vai vir e vai comprar limão. Agora, você tem uma barraca, eu tenho um limão, mas eu só vendo limão se você comprar limonada. Agregou valor. Quer dizer, você acaba ganhando mais. O que precisa é nós que estamos errados. Né? Para a chinesa, nós vamos te vender a soja, mas tem que ter o farelo. Vou te vender aqui, mas vou te vender aquilo. Vou te vender isso, mas você tem que comprar isso. Cabe a nós entrar nesse jogo comercial. Os chineses são comerciantes natos, como os árabes. Né? Cabe a nós a nos proteger em determinadas pautas. Se achar que a questão do 5G, uma pauta super importante, que veio a questão de soberania nacional. Não queria nem ouvir falar, agora já estamos ouvindo falar. Lógico que temos que estudar. Os militares estão certo, o governo está certo de ver alguma questão de soberania nacional, mas não podemos, tipo assim, está igual a discussão da Câmara. Não vamos discutir, ponto, acabou. Não é assim. Mas nessa questão de agregar valores, esse debate é muito antigo, né? Em vez de vender a carne processada, em vez da soja, o farelo ou a alimentação. A senadora Cátia Abreu mostrou aqui de que é muito difícil, porque há um protecionismo muito grande em vários países e o Brasil perderia mercado se processasse. Daí a demanda maior da exportação de produtos in natura, né, de commodities. Olha, se tem uma coisa que o governo falou e a gente vem vindo que vem dando certo, é quebra de monopólio. Né? Eu acho que é uma questão que o governo tem como quebrar. Né? Nós sabemos que é difícil, mas não é impossível. Né? A gente percebe que está tendo alguns avanços. Né? Até há 2 anos atrás, nós sabemos que está abrindo vários frigoríficos aí. Quem dominava todo o mercado era o pessoal da JBS. Hoje já tem pequenos e médios frigoríficos já habilitados a vender. Então, é possível, sim, quebrar. Discordo da senadora. Né? Talvez ela pense assim justamente porque ela acha que é difícil o enfrentamento. Eu já acho que tem condições de fazer enfrentamento. Temos órgãos do governo para a questão desse monopólio e temos aí a ministra da Agricultura e a comissão totalmente atenta para realmente abrir esse mercado e, de certa forma, trabalhar nesse segmento para poder agregar esses valores. Para vender produtos manufaturados, né, processados. É isso que gera emprego, né, gera mão de obra. Agora, não precisa fazer tudo isso. Se você conseguir fazer 30%, 40% isso e adequando ao mercado, você vai agregar. Agora, o que acontece é o seguinte, é assim falar assim, não vai acontecer e não lutar. Eu sou teimoso, eu acredito que consegue sim, é só ter mão de ferro e usar os órgãos do governo. O senhor que tem acompanhado muito a China, o senhor acredita que vai sair aí o acordo China-Estados Unidos, que é uma coisa que o Brasil está olhando meio de lado, porque pode atrapalhar aí a nossa relação com a China? Essa briga da China e dos Estados Unidos não tem nada a ver com o Brasil. Isso não é problema nosso. Primeira coisa. Segunda coisa, essa briga da China e do Brasil prejudica o mundo, que é as duas maiores economias. Nós estamos no momento que a economia está em recuo. Quando entra nessa guerra comercial, muitos perdem. Agora, o que não pode, de certa forma, é nós, né? Isso é mais ou menos assim. Tem 2 brigas de pitbull. Que cupudo vai querer ficar lá no meio? Fica quieto. Vamos ficar ali. Chegar, vai tomar mordida de um lado, fica quieto. Não o Brasil até se beneficia em parte dessa disputa, né? Porque eu acho que é o mais beneficiado. Enquanto tiver disputa, né? Porque depois exatamente. Podemos ter até um problema na questão de dólar, essas coisas, mas na questão de exportação, porque justamente os Estados Unidos concorrem na mesma linha nossa. Né? Alimento, soja, minério de ferro. Quer dizer, aliás, eu acho que se o presidente fizer não entrar nessa briga e não deve entrar, pelo contrário, eu acho que a China tem condições de ficar independente dos Estados Unidos se o Brasil correr bastante e suprir a necessidade que eles têm de comprar. Há 10 anos, a China é nosso principal parceiro de negócio internacional. Então, a maior pauta... Contra resultado não tem argumento. Há 10 anos, né? É a maior comprador. É só saber fazer conta. Eu queria a avaliação do senhor. Qual é hoje a grande potência do mundo? Ainda é Estados Unidos? Eu acho que os Estados Unidos é uma grande potência a ser respeitada. Né? Mas... ela é ainda. E a China? A China está em crescimento. Agora, a maior potência para o meu país é quem dá lucro para o meu país. Para mim, a maior potência do meu país é os árabes e a China. Porque eles dão lucro e ajudam a gerar emprego e pagar imposto no meu país. Nos Estados Unidos teve aquele problema da carne. O Brasil não conseguiu com que a carne brasileira fosse aceita. Foi a maior derrota do governo Bolsonaro? Eu acho que foi a maior derrota americana. A maior derrota americana. Comercial. A maior derrota americana, não do presidente Bolsonaro. Tá? Pelo contrário, eu acho que o Trump deveria fazer esse gesto, até porque o presidente Bolsonaro fez um gesto. Né? E nós temos que entender também a relação pessoal que os filhos têm
o Trump, né? É uma pessoa da linha dele. Acho importante, é uma potência que está do nosso lado, né? Acho que tem outras linhas a ser trabalhadas, né? A questão da FAB, de tecnologia militar, essas questões, mas essas questões é mais de defesa, né? Você não vai... Primeiro você vai comprar o alimento, depois, se você tiver dinheiro, você vai financiar um carro, né? Então, primeiro vamos construir, a casa tem que ser construída pelo alicerce e não pelo telhado. A questão da borracha que eu falei, criar alguma alternativa para ter essa boa relação com os americanos, que é importante. Os americanos são importantes, sim, na América. Agora, o que nós não podemos fazer é nós ficamos tanto tempo com essa ideologia do PT, Venezuela, Bolívia, Cuba, que só levou dinheiro nosso do BNDES, tal. Agora vamos cometer o mesmo erro. Trump, vamos matar, tal, para quê? Um erro não justifica o outro. Vamos ter ponderação e depuração. Para isso precisa de uma depuração e um equilíbrio nesse momento, sem ter ideologia. Pois é, depuração. Nós estamos aqui no Frente a Frente, falando mais uma vez de política, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, com o presidente da Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados, o deputado Fausto Pinato, ele é do PP de São Paulo. Nós vamos agora a um intervalo, 2 minutos, e já estaremos aqui de volta.